Guerreiros ficam presos em terra de ninguém. Mas o que fizeram com os cadáveres é chocante. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho e laranja, quando os gritos cortaram o ar. Era um som que ninguém queria ouvir, um eco de horror que reverberava nas paredes da mente de Arik. Ele olhou em volta. Seu grupo de guerreiros, uma mistura de amigos e rivais, todos cercados em um canto esquecido do mundo. Sua única companhia eram os cadáveres emaranhados de seus irmãos de armas. O que estavam fazendo ali? A guerra deveria ser uma honra, mas naquele lugar se tornara um pesadelo. Os corpos eram desmembrados, rearranjados em formas grotescas que evocavam rituais de um tempo distante, um mistério macabro que desafiava a razão. O clima ficou tenso e o arrepio na nuca de Arik parecia gritar para que ele fizesse algo. Cada passo na lama era pesado e ele sentia o olhar desconfiado de seus companheiros. Selene, a rival infiltrada, tinha informações que poderiam mudar tudo. Se quisesse compartilhá-las, ela se mantinha distante, com aquele sorriso enigmático que sempre o deixava na dúvida: era amiga ou inimiga? Os olhos de Arik a seguiam, como se pudesse decifrar seus segredos. Enquanto isso, os murmúrios aumentavam. A falta de comida e água tornava a atmosfera ainda mais elétrica. Os rostos, uma colcha de retalhos de medo e rancor, refletiam os fantasmas que cada um carregava. Lutamos juntos, não é? Então por que essas dúvidas? Um dos guerreiros, Franco, perguntou com a emoção à flor da pele. Ele estava cansado, e a ferida no braço parecia mais um símbolo daquela batalha sem fim. Arik sentiu a pressão do sentimento coletivo. Os fantasmas passados surgiam, revelando erros, decisões que marcaram sua trajetória. Cortes nas memórias que pareciam não cicatrizar. Naquela noite, uma nova descoberta. Entre os restos poéticos de suas antigas batalhas, os corpos dispostos em símbolos aterrorizantes mostraram-se como um aviso, uma ameaça. Outros guerreiros começaram a discutir em alto e bom tom. A tensão oscilava entre a unidade e a traição. Arik se sentiu perdido, como se estivesse em um labirinto sem saída, cercado por rostos que um dia confiou. Arik, precisamos decidir logo, gritou Selene, quebrando o silêncio. Seu olhar tinha uma urgência que fazia o peito dele apertar. Desvendar esses mistérios pode nos dar a vantagem, ou a morte. O dilema pairava no ar. A lealdade ao grupo pesava como chumbo, enquanto a busca por respostas desafiava tudo o que sabiam. Com o céu escurecendo e os misteriosos sinais emergindo, Arik sabia que a verdade poderia ser uma arma afiada, cortando mais do que o destino de seus irmãos. O coração dele pulsava, um lembrete agonizante do custo da guerra e a pressão de suas decisões. Onde estava o limite entre amizade e rivalidade? E se os fantasmas do passado vissem sua luta, divertindo-se com seu desespero? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O céu escurecia e a tensão crescia na pequena clareira. Arik olhou para Selene, seu coração pulsando forte.
O dilema se tornava insuportável. Decidir entre descobrir a verdade e manter a lealdade ao grupo parecia impossível. Os olhos dele se encontraram, e o que ele viu ali foi um misto de determinação e medo. Selene logo se virou, interrompendo o silêncio pesado. Não temos tempo para hesitar. A noite esconde segredos e precisamos encontrá-los antes que eles nos encontrem, disse ela, sua voz cortante como uma lâmina. O grupo estava agitado. Os sussurros se tornaram murmúrios altos e ansiosos. A escuridão envolvia tudo, enquanto o aroma pútrido dos cadáveres perfumava o ar. Arik respirou fundo, pesando suas opções. O destino deles estava nas mãos de cada decisão e a urgência o consumia. Mas ele também se perguntava, e se Selene tivesse outros planos? Então, um grito ecoou. Era Franco, seu amigo e um dos guerreiros mais leais. Arik, olhem! Ele apontou, seu rosto pálido. Todos se viraram, e seus estômagos reviraram. À sombra das árvores, uma figura se destacou, envolta em um manto escuro. O coração de Arik disparou. A aura daquela pessoa parecia opressora. Quem é você? A voz de Selene tremia. Mas a figura apenas sorria, revelando dentes amarelados. Não se preocupem, guerreiros. Estou aqui para mostrar a verdade, a que vocês nunca quiseram enxergar. A voz ecoava com uma força sobrenatural. Como se o próprio ar estivesse envenenado, os rostos se contorceram em choque. Era uma mulher, mas não parecida com ninguém que eles conheciam. Seu olhar penetrante transparecia. Muito mais do que mera mortalidade. Vocês acham que estão perdidos? Estão apenas começando a descobrir o que realmente acontece aqui. Ela riu. Uma risada que parecia cruzar os limites da lógica. Arik sentiu um calafrio pela espinha. A guerra que vocês tanto honram não é nada mais que uma farsa para um jogo maior. Os corpos que vêm sendo desmembrados são apenas parte de um ritual, um sacrifício. A revelação ecoou como um trovão em seus corações. Selene olhou para Arik, e o medo estampado em seu rosto o levou a questionar tudo. Ritual? Sacrifício? O que ela quer dizer com isso? As palavras da mulher penetraram a mente de Arik, como se uma cortina se levantasse diante de seus olhos. Quais segredos sombrios estavam escondidos em meio àquelas lutas desesperadas? Todo aquele que luta aqui faz parte de uma trama arquitetada para manter o ciclo. Vocês já estão perdidos, e se não mudarem a batalha, serão devorados, disse a mulher, dando um passo à frente, seu olhar desafiador verificado por uma onda de determinação. Cale a boca! O que você sabe sobre nós? Franco gritou, mas a voz de Selene interrompeu. Espere, se o que ela diz é verdade, e se não estivermos lutando uns pelos outros, mas apenas sendo manipulados? Arik olhou para Selene, e em seus olhos havia uma necessidade. A necessidade de acreditar que ainda havia uma saída. E naquela fração de segundo, o chão sob seus pés parecia se abrir. A mulher continuou. Você é mais do que um simples guerreiro, Arik. O que está enterrado dentro de você pode mudar tudo, mas você precisa escolher, antes que o tempo acabe. As palavras dela ressoaram no ar carregado de suspense. Arik estava em um ponto de virada. O que ele poderia descobrir sobre si mesmo? E o que aconteceria com seus amigos se a verdade realmente surgisse? O céu escureceu mais ainda, e a respiração ficou pesada. O que mais poderia esta mulher revelar? A sombra da guerra continuava a envolver tudo, mas seria da verdade que eles precisavam? A cena mudou, e as perguntas se multiplicaram. A batalha aparentemente eterna
agora ganhava dimensionamentos que ninguém poderia imaginar. O céu escureceu mais ainda, e a respiração ficou pesada. A mulher no manto escuro, com seu sorriso sinistro, parecia compreender cada um ali. Ainda há tempo para escolher, mas sua escolha pode custar tudo. Todos vocês, ela sussurrou, e a tensão aumentou como um fio prestes a se romper. Arik não sabia se corria ou ficava. O olhar dela era como um imã, puxando-o para um abismo desconhecido. Franco estava em pânico, gritando que não acreditava no que a mulher dizia, enquanto Selene observava a figura com interesse e desconfiança. E se for verdade, o que podemos perder ao tentar descobrir mais? Ela comentou, sua voz agora mais firme. Silêncio! Arik gritou. A indignação reverberou, quebrando a crescente ansiedade que dominava todos ali. Se essa mulher tem algo para nos mostrar, precisamos ouvir. Mas as palavras pareciam ecoar em um vazio. Os guerreiros se dividiam. Alguns se afastaram dela, enquanto outros davam passos adiante, atraídos pela promessa de revelações. Vocês não têm ideia do poder que está oculto em suas memórias, disse a mulher, enquanto suas mãos gesticulavam, desenhando símbolos no ar. A verdadeira guerra não é física, é contra o que está em seu interior. Um arrepio cortou a espinha de Arik. Algo sobre aquelas palavras parecia tocar uma parte sombria que ele guardava, a dor de seus passados. E então, do nada, um estrondo, uma explosão de luz e som cortou a escuridão, e o chão sob seus pés tremeu. Arik caiu, empurrado por uma onda de energia. O surto iluminou o céu noturno, revelando uma imagem aterrorizante. Os rostos dos guerreiros, seus rostos se distorcendo, revelando demônios que até então estiveram escondidos. Os olhos de cada um pulavam de dor e vingança. Aquela cena, chocante e surrealista, parecia um pesadelo. Não, não pode ser! Gritou Franco enquanto tentava se erguer. O caos se instalou. Berros e gritos ecoaram ao redor de Arik, misturados ao som de uma risada maligna, que parecia vir da própria terra. Os corpos dos guerreiros começaram a se levantar, transformando-se em criaturas grotescas, como se a própria morte houvesse tomado posse deles. Arik ficou paralisado, assistindo ao horror se desenrolar. — O que está acontecendo? Questionou, piscando para afastar a visão aterradora. Não somos monstros, mas a verdade estava sendo revelada. Os olhares dos guerreiros se transformaram em um eco do que ele poderia se tornar. A mulher no manto escuro riu novamente, agora com um tom mais triunfante. Vejo que a semente do ódio já está plantada entre vocês. A guerra não se trata apenas de lutar contra inimigos. É também uma luta interna. E vocês estão perdidos. As palavras dela ecoaram como um trovão. Selene, que antes estava hesitante, agora soltou um grito agudo. Arik, você tem que ouvir. Nós somos parte disso. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Temos que nos enfrentar. Arik olhou fundo nos olhos de Selene e novos fragmentos da sua memória começaram a voltar. Momentos de traição, de amizade quebrada, sussurros nas sombras, todas aquelas escolhas que fizeram parte de sua luta. Então, Arik percebeu, a batalha não era apenas para sobreviver, mas para entender quem eram realmente. Do que eles eram feitos. Eles não estavam lutando apenas contra inimigos exteriores. A verdadeira luta estava dentro deles. Os olhares de medo e rancor ao seu redor mostraram como cada um havia deixado seu lado mais escuro falar mais alto. Precisamos nos unir, enfrentar juntos o que somos, gritou Arik, quase uma prece. Mas entre a desesperança e a urgência, a tensão aumentava, e a próxima explosão poderia ser fatal. O céu respondia à sua luta interna. Nuvens pesadas se acumulavam, e o mundo ao redor começou a desmoronar.
O que aconteceria agora? A sombra da guerra e os adereços de um ritual sombrio foram substituídos por um cenário mais assustador. E o que a verdade revelaria a respeito deles poderia ser mais devastador do que qualquer sacrifício. Estamos prontos para enfrentar isso? Ele se perguntou enquanto o abismo se aproximava. E como se em resposta, uma nova energia começou a brotar. O que ia acontecer então? Era o fim ou o começo de algo muito mais aterrador. O céu escureceu mais ainda, e a respiração ficou pesada. A mulher no manto escuro, com seu sorriso sinistro, parecia compreender cada um ali. Ainda há tempo para escolher, mas sua escolha pode custar tudo. Todos vocês. Ela sussurrou, tensão aumentou como um fio prestes a se romper. Arik não sabia se corria ou ficava. O olhar dela era como um ímã, puxando-o para um abismo desconhecido. Franco estava em pânico, gritando que não acreditava no que a mulher dizia, enquanto Selene observava a figura com interesse e desconfiança. E se for verdade? O que podemos perder ao tentar descobrir mais? Ela comentou, sua voz agora mais firme. Silêncio! Ari gritou. A indignação reverberou, quebrando a crescente ansiedade que dominava todos ali. Se essa mulher tem algo para nos mostrar, precisamos ouvir. Mas as palavras pareciam ecoar em um vazio. Os guerreiros se dividiam. Alguns se afastaram dela, enquanto outros davam passos adiante, atraídos pela promessa de revelações. Vocês não têm ideia do poder que está oculto em suas memórias, disse a mulher, enquanto suas mãos gesticulavam, desenhando símbolos no ar. A verdadeira guerra não é física, é contra o que está em seu interior. Um arrepio cortou a espinha de Arik. Algo sobre aquelas palavras parecia tocar uma parte sombria, que ele guardava, a dor de seus passados. E então, do nada, um estrondo. Uma explosão de luz e som cortou a escuridão, e o chão sob seus pés tremeu. Arik caiu, empurrado por uma onda de energia. O surto iluminou o céu noturno, revelando uma imagem aterrorizante. Os rostos dos guerreiros, seus rostos se distorcendo, revelando demônios que até então estiveram escondidos. Os olhos de cada um pulavam de dor e vingança. Aquela cena, chocante e surrealista, parecia um pesadelo. Não, não pode ser, gritou Franco enquanto tentava se erguer. O caos se instalou. Berros e gritos ecoaram ao redor de Arik, misturados ao som de uma risada maligna, que parecia vir da própria terra. Os corpos dos guerreiros começaram a se levantar, transformando-se em criaturas grotescas, como se a própria morte houvesse tomado posse deles. Arik ficou paralisado, assistindo ao horror se desenrolar. O que está acontecendo? Questionou, piscando para afastar a visão aterradora. Não somos monstros. Mas a verdade estava sendo revelada. Os olhares dos guerreiros se transformaram em um eco do que ele poderia se tornar. A mulher no manto escuro riu novamente, agora com um tom mais triunfante. Vejo que a semente do ódio já está plantada entre vocês. A guerra não se trata apenas de lutar contra inimigos, é também uma luta interna. E vocês estão perdidos. As palavras dela ecoaram como um trovão. Selene, que antes estava hesitante, agora soltou um grito agudo. Arik, você tem que ouvir. Nós somos parte disso. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Temos que nos enfrentar. Arik olhou fundo nos olhos de Selene e novos fragmentos de sua memória começaram a voltar. Momentos de traição, de amizade quebrada, sussurros nas sombras, todas aquelas escolhas que fizeram parte de sua luta. Nesse instante, uma luz radiante iluminou tudo ao redor, e todos os olhares foram atraídos para o centro daquela calamidade.
Era um portal, uma abertura luminosa flutuando no ar. Arik sentiu uma força inexplicável vindo dali, como um chamado. Arik, entre, disse a mulher, com um brilho nos olhos. Aquilo que você procura está do outro lado. Mas antes que ele pudesse responder, Franco pulou na frente, determinado. Não, você não pode se deixar levar por essa ilusão. Isso pode ser uma armadilha. Arik hesitou, tenso, lutando contra a pressão da decisão. O ar estava pesado com a expectativa. Se você entrar, pode descobrir toda a verdade, ou perder tudo. A mulher pronunciou, seus olhos brilhando com uma intensidade arrepiante. Mas lembre-se, Arik, quem você se torna naquele mundo. Pode mudar tudo aqui, e seus amigos podem não ser quem pensam que são. Nesse momento, a explosão de luz cresceu e a terra começou a tremer sob seus pés. Arik olhou para Selene e Franco. A insegurança e o desespero estavam gravados em seus rostos. E a mulher estava certa. A verdade poderia destruí-los. Quando ele deu um passo hesitante em direção ao portal, uma onda de dor atravessou seu corpo. Uma memória, não sua, mas de Selene, irrompeu na mente dele. Um momento de traição em que ela havia feito uma escolha que mudou tudo. Seu coração disparou. Selene, o que você ocultou de mim? Ela arregalou os olhos surpresa, enquanto os contornos do portal brilhavam cada vez mais. Arik se sentiu desmoronar, parte de seu mundo se fragmentando em meio ao desconhecido. Agora não eram apenas demônios na terra. Havia sombras de segredos entre eles, e a guerreira que ele conhecia tinha mais camadas do que podia imaginar. E quando a luz devorou tudo ao redor, uma única última pergunta ecoou na mente de Arik. E se, ao contrário de lutar por liberdade, eles estivessem lutando por prisão? O céu escureceu mais ainda, e a respiração ficou pesada. A mulher no manto escuro, com seu sorriso sinistro, parecia compreender cada um ali. Ainda há tempo para escolher, mas sua escolha pode custar tudo. Todos vocês, ela sussurrou, e a tensão aumentou como um fio prestes a se romper. Arik não sabia se corria ou ficava. O olhar dela era como um ímã, puxando-o para um abismo desconhecido. Franco estava em pânico, gritando que não acreditava no que a mulher dizia, enquanto Selene observava a figura com interesse e desconfiança. E se for verdade, o que podemos perder ao tentar descobrir mais? Ela comentou, sua voz agora mais firme. Silêncio! Arik gritou. A indignação reverberou, quebrando a crescente ansiedade que dominava todos ali. Se essa mulher tem algo para nos mostrar, precisamos ouvir. Mas as palavras pareciam ecoar em um vazio. Os guerreiros se dividiam. Alguns se afastaram dela, enquanto outros davam passos adiante, atraídos pela promessa de revelações. Vocês não têm ideia do poder que está oculto em suas memórias, disse a mulher enquanto suas mãos gesticulavam, desenhando símbolos no ar. A verdadeira guerra não é física, é contra o que está em seu interior. Um arrepio cortou a espinha de Arik. Algo sobre aquelas palavras parecia tocar uma parte sombria que ele guardava, a dor de seus passados. E então, do nada, um estrondo, uma explosão de luz e som cortou a escuridão, e o chão sob seus pés tremeu. Arik caiu, empurrado por uma onda de energia. O surto iluminou o céu noturno, revelando uma imagem aterrorizante. Os rostos dos guerreiros, seus rostos se distorcendo, revelando demônios que até então estiveram escondidos. Os olhos de cada um pulavam de dor e vingança. Aquela cena, chocante e surrealista, parecia um pesadelo. Não pode ser, gritou Franco enquanto tentava se erguer.
o caos se instalou. Berros e gritos ecoaram ao redor de Arik, misturados ao som de uma risada maligna que parecia vir da própria terra. Os corpos dos guerreiros começaram a se levantar, transformando-se em criaturas grotescas, como se a própria morte houvesse tomado posse deles. Arik ficou paralisado, assistindo ao horror se desenrolar. "O que está acontecendo?" questionou, piscando para afastar a visão aterradora. "Não somos monstros", mas a verdade estava sendo revelada. Os olhares dos guerreiros se transformaram em um eco do que ele poderia se tornar. A mulher no manto escuro riu novamente, agora com um tom mais triunfante. "Vejo que a semente do ódio já está plantada entre vocês. A guerra não se trata apenas de lutar contra inimigos. É também uma luta interna. E vocês estão perdidos." As palavras dela ecoaram como um trovão. Selene, que antes estava hesitante, agora soltou um grito agudo. "Arik, você tem que ouvir. Nós somos parte disso." As lágrimas escorriam pelo rosto dela. "Temos que nos enfrentar." Arik olhou fundo nos olhos de Selene, e novos fragmentos de sua memória começaram a voltar. Momentos de traição, de amizade quebrada, sussurros nas sombras, todas aquelas escolhas que fizeram parte de sua luta. E nesse momento, algo impressionante aconteceu. A luz do portal começou a pulsar, e com isso, as figuras histéricas de seus companheiros saltaram para mais perto. Arik sentiu um novo poder, imenso e paralisante, fluindo por suas veias. Mas tirando o foco de todos, uma figura familiar emergiu do brilho intenso que envolvia o ambiente. Era o rosto de Kael, o líder que havia caído na batalha que os trouxe até ali. Ele estava vivo. "Kael!" exclamou Arik, sem conseguir crer no que via. "Como você ainda está aqui?" O espanto tomou conta do grupo. A alegria misturou-se com confusão e incredulidade. "Não é possível." Murmúrios percorriam o círculo deles, as expressões se revezando entre alegria e desespero. "Eu sempre estive próximo, apenas observando." A voz de Kael ressoou, e ele se aproximou, seus olhos brilhando com uma luz intensa. "Vocês não estavam apenas lutando contra inimigos, mas contra si mesmos. O que está acontecendo aqui não é um acidente. Vocês foram escolhidos para um propósito maior." O choque coletivo tomou conta do grupo. Selene caiu em silêncio, o choque estampado em seu rosto enquanto olhava para Kael, como se visse o destino deles se desdobrar diante de seus olhos. Arik pulsava de emoção, mas a felicidade tumultuada foi rapidamente substituída pelo medo. A dúvida ressoou. Ele lembrou do que a mulher havia dito, que eles estavam perdidos, e agora a revelação de que alguém tão próximo ainda estava entre eles só transformava tudo em um novo enigma. O que era real? O que havia sido verdade e o que era apenas uma ilusão? "Mas, se você estava aqui, por que não nos ajudou? Por que precisamos passar por tudo isso?" Arik questionou, sentindo a angústia crescer no peito. "Se você é quem diz ser, o que deseja realmente?" Kael sorriu, mas havia um toque de tristeza profundamente enraizado em seu olhar. "O que buscamos não é apenas a luta. É a compreensão do que somos. A guerra que enfrentamos não é nossa. É algo muito maior." E ao dizer isso, a luz do portal se iluminou ainda mais, um brilho que quase cegava. Então, um grito ecoou na escuridão. A mulher se lançou na frente de Kael, sua raiva agora evidente. "Você não sabe o que está fazendo, Kael. Elas podem não ser as mesmas pessoas que você conheceu." Arik e o grupo tatearam lentamente o chão sob seus pés, suas escolhas pesando como âncoras. "Quem é você realmente?"
A voz de Arik ecoou como um desafio, enquanto as sombras e luzes lutavam no céu, refletindo-os. Sentimentos confusos entre a certeza e o desespero. E quando Kael estava prestes a responder, tudo ao redor deles explodiu em um redemoinho de luz. E Arik teve certeza de que, ao enfrentar a escuridão, havia encontrado algo bem mais sombrio do que esperava. O céu escureceu mais ainda e a respiração ficou pesada. A mulher no manto escuro, com seu sorriso sinistro, parecia compreender cada um ali. Ainda há tempo para escolher, mas sua escolha pode custar tudo. Todos vocês, ela sussurrou, e a tensão aumentou como um fio prestes a se romper. Arik não sabia se corria ou ficava. O olhar dela era como um ímã, puxando-o para um abismo desconhecido. Franco estava em pânico, gritando que não acreditava no que a mulher dizia, enquanto Selene observava a figura com interesse e desconfiança. E se for verdade? O que podemos perder ao tentar descobrir mais? Ela comentou, sua voz agora mais firme. Silêncio! Gritou. A indignação reverberou, quebrando a crescente ansiedade que dominava todos ali. Se essa mulher tem algo para nos mostrar, precisamos ouvir. Mas as palavras pareciam ecoar em um vazio. Os guerreiros se dividiam. Alguns se afastaram dela, enquanto outros davam passos adiante, atraídos pela promessa de revelações. Vocês não têm ideia do poder que está oculto em suas memórias, disse a mulher enquanto suas mãos gesticulavam, desenhando símbolos no ar. A verdadeira guerra não é física, é contra o que está em seu interior. Um arrepio cortou a espinha de Arik. Algo sobre aquelas palavras parecia tocar uma parte sombria que ele guardava, a dor de seus passados. E então, do nada, um estrondo. Uma explosão de luz e som cortou a escuridão. E o chão sob seus pés tremeu. Arik caiu empurrado por uma onda de energia. O surto iluminou o céu noturno, revelando uma imagem aterrorizante. Os rostos dos guerreiros, seus rostos se distorcendo, revelando demônios que até então estiveram escondidos. Os olhos de cada um pulavam de dor e vingança. Aquela cena chocante e surrealista parecia um pesadelo. Não, não pode ser! Gritou Franco, enquanto tentava se erguer. O caos se instalou. Berros e gritos ecoaram ao redor de Arik, misturados ao som de uma risada maligna que parecia vir da própria terra. Os corpos dos guerreiros começaram a se levantar, transformando-se em criaturas grotescas, como se a própria morte houvesse tomado posse deles. Arik ficou paralisado, assistindo ao horror se desenrolar. O que está acontecendo? Questionou, piscando para afastar a visão aterradora. Não somos monstros. Mas a verdade estava sendo revelada. O olhar coletivo foi se desfazendo, revelando uma desesperança nas expressões de seus companheiros. A mulher no manto escuro riu novamente, agora com um tom mais triunfante. Vejo que a semente do ódio já está plantada entre vocês. A guerra não se trata apenas de lutar contra inimigos. É também uma luta interna. E vocês estão perdidos. As palavras dela ecoaram como um trovão. Então, nesse momento de desespero, algo inesperado aconteceu. Arik sentiu um puxão dentro de si. Uma verdade obscura emergiu, algo que ele não desejava aceitar. O chão parecia se abrir sob seus pés, e com isso, uma onda de dor e confusão o tomou. Ele se virou para olhar para Selene, e algo em seu olhar fez seu coração parar. A verdade que estava enterrada entre eles começou a se revelar. Selene, você sabia? Seu tom era um sussurro carregado de incredulidade, e a expressão dela mudou de curiosidade para terror. Arik, o tremor na voz dela era palpável.
Eu não sabia que isso aconteceria, eu prometi que não contaria. Então, como se o universo tivesse escoltado a traição até esse ponto, a mulher no manto escuro olhou para Selene e sorriu. É exatamente isso. Vocês esqueceram que o maior inimigo nem sempre é o que está fora, mas o que está dentro. Arik piscou. A revelação esmagadora. Selene, sua companheira, a pessoa com quem ele lutara lado a lado, tinha um segredo que poderia destruí-los. O grupo ao redor olhou incrédulo. Franco gritou: "O que você fez, Selene?" E a tensão no ar ficou insuportável. Nesse exato momento, sem aviso, a figura de Kael irrompeu do brilho intenso. E em uma fração de segundo, Arik ouviu a verdade em sua voz. "O que você fez? Você os traiu? Você ofereceu todos ao ritual?" "Não, não foi assim. Eu me envolvi. Eu não sabia que era isso que estava acontecendo", selou Selene, dolorosamente. Os olhos de Arik estavam cheios de confusão e desespero. O que mais ele não sabia? O portal pulsava intensamente. A luz invadia o espaço entre eles. Como poderiam enfrentar uma guerra se parte deles estava corrompida por dentro? E quando o desespero pareceu levar tudo, Kael ergueu as mãos e a energia ao seu redor mudou. "Selene, se você não é nosso inimigo, se há esperança de verdade, você precisa decidir agora. Ao contrário do que pensam, a escolha pode salvá-los ou condená-los." Arik sentiu que tudo estava prestes a ruir. Mas havia uma escolha a fazer: avançar para o portal, mesmo com as sombras e a traição. Ou ficar e lutar contra um segredo que poderia acabar com tudo. O que seria da confiança, da lealdade? Mas, ao olhar para Selene, uma nova pergunta surgiu em sua mente. Como reconstruir a verdade entre eles se a base já havia sido corroída? O rugido do caos o cercava. A luz e a dor continuavam a crescer. Arik se perguntou: "Vou me arriscar por um futuro que pode não existir?" E antes que ele pudesse responder, a mulher de manto escuro riu. A onda de terror e redenção se misturando. "Escolham! O tempo não espera." Ela estendeu as mãos e tudo parecia estar em um equilíbrio volátil entre a salvação e a destruição. O céu escureceu mais ainda, e a respiração ficou pesada. A mulher no manto escuro, com seu sorriso sinistro, parecia compreender cada ali. Ainda há tempo para escolher, mas sua escolha pode custar tudo. Todos vocês. Ela sussurrou, e a tensão aumentou, como um fio prestes a se romper. Arik não sabia se corria ou ficava. O olhar dela era como um imã, puxando-o para um abismo desconhecido. Franco estava em pânico, gritando que não acreditava no que a mulher dizia, enquanto Selene observava a figura com interesse e desconfiança. E se for verdade, o que podemos perder ao tentar descobrir mais? Ela comentou, sua voz agora mais firme. "Silêncio!" Arik gritou. A indignação reverberou, quebrando a crescente ansiedade que dominava todos ali. Se essa mulher tem algo para nos mostrar, precisamos ouvir. Mas as palavras pareciam ecoar em um vazio. Os guerreiros se dividiam. Alguns se afastaram dela, enquanto outros davam passos adiante, atraídos pela promessa de revelações. "Vocês não têm ideia do poder que está oculto em suas memórias", disse a mulher enquanto suas mãos gesticulavam, desenhando símbolos no ar. "A verdadeira guerra não é física, é contra o que está em seu interior." Um arrepio cortou a espinha de Arik. Algo sobre aquelas palavras parecia tocar uma parte sombria que ele guardava, a dor de seus passados. E então, do nada, um estrondo. Uma explosão de luz e som cortou a escuridão, e o chão sob seus pés tremeu. Arik caiu, empurrado por uma onda de energia.
O surto iluminou o céu noturno, revelando uma imagem aterrorizante. Os rostos dos guerreiros, seus rostos se distorcendo, revelando demônios que até então estiveram escondidos. Os olhos de cada um pulavam de dor e vingança. Aquela cena, chocante e surrealista, parecia um pesadelo. Não, não pode ser, gritou Franco, enquanto tentava se erguer. O caos se instalou. Berros e gritos ecoaram ao redor de Arik, misturados ao som de uma risada maligna que parecia vir da própria terra. Os corpos dos guerreiros começaram a se levantar, transformando-se em criaturas grotescas, como se a própria morte houvesse tomado posse deles. Arik ficou paralisado, assistindo ao horror se desenrolar. O que está acontecendo? Questionou, piscando para afastar a visão aterradora. Não somos monstros, mas a verdade estava sendo revelada. O olhar coletivo foi se desfazendo, revelando uma desesperança nas expressões de seus companheiros. A mulher no manto escuro riu novamente, agora com um tom mais triunfante. Vejo que a semente do ódio já está plantada entre vocês. A guerra não se trata apenas de lutar contra inimigos. É também uma luta interna. E vocês estão perdidos. As palavras dela ecoaram como um trovão. Então, nesse momento de desespero, algo inesperado aconteceu. Arik sentiu um puxão dentro de si. Uma verdade obscura emergiu, algo que ele não desejava aceitar. O chão parecia se abrir sob seus pés, e com isso, uma onda de dor e confusão o tomou. Ele se virou para olhar para Selene, e algo em seu olhar fez seu coração parar. A verdade que estava enterrada entre eles começou a se revelar. Selene, você sabia? Seu tom era um sussurro carregado de incredulidade, e a expressão dela mudou de curiosidade para terror. Arik, o tremor na voz dela era palpável. Eu não sabia que isso aconteceria. Eu prometi que não contaria. Então, como se o universo tivesse escoltado a traição até esse ponto, a mulher no manto escuro olhou para Selene e sorriu. É exatamente isso. Vocês esqueceram que o maior inimigo nem sempre é o que está fora, mas o que está dentro. Arik piscou. A revelação esmagadora. Selene, sua companheira, a pessoa com quem ele lutara lado a lado, tinha um segredo que poderia destruí-los. O grupo ao redor olhou incrédulo. Franco gritou: "O que você fez, Selene?" E a tensão no ar ficou insuportável. Nesse exato momento, sem aviso, a figura de Kael irrompeu do brilho intenso, e em uma fração de segundo, Arik ouviu a verdade em sua voz. "O que você fez? Você os traiu? Você ofereceu todos ao ritual?" "Não, não foi assim. Eu me envolvi. Eu não sabia que era isso que estava acontecendo." Selou Selene, dolorosamente. Os olhos de Arik estavam cheios de confusão e desespero. O que mais ele não sabia? O portal pulsava intensamente. A luz invadia o espaço entre eles. Como poderiam enfrentar uma guerra se parte deles estava corrompida por dentro? E quando o desespero parecia levar tudo, Kael ergueu as mãos e a energia ao seu redor mudou. "Selene, se você não é nosso inimigo, se há esperança de verdade, você precisa decidir agora. Ao contrário do que pensam, a escolha pode salvá-los ou condená-los." Arik sentiu que tudo estava prestes a ruir. Mas havia uma escolha a fazer: avançar para o portal, mesmo com as sombras e a traição. Ou ficar e lutar contra um segredo que poderia acabar com tudo. O que seria da confiança, da lealdade? Mas, ao olhar para Selene, uma nova pergunta surgiu em sua mente. Como reconstruir a verdade entre eles se a base já havia sido corroída?
O rugido do caos o cercava. A luz e a dor continuavam a crescer. Arik se perguntou: vou me arriscar por um futuro que pode não existir? E antes que ele pudesse responder, a mulher de manto escuro riu, a onda de terror e redenção se misturando. Escolham, o tempo não espera. Ela estendeu as mãos e tudo parecia estar em um equilíbrio volátil entre a salvação e a destruição. Então, com uma explosão ensurdecedora, um clarão de luz cortou o espaço entre eles. E nesse momento, Aruk percebeu uma silhueta familiar se materializar à sua frente. Era sua mãe, uma guerreira lendária, que havia desaparecido na batalha. Braços abertos, como se esperasse por ele. Arik, meu filho, você não entende. A verdade que estamos buscando é a cura para a maldição que aflige nossas almas. Deve escolher entre o poder que esta mulher oferece e o amor verdadeiro que sempre esteve com você. A revelação queimou como fogo em seu coração. Sua mãe não estava morta. Mas e Selene? E todos os outros? Como o mundo ao seu redor desmoronando, Aik ficou paralisado. Sua escolha se tornando um peso que ele nunca havia imaginado carregar. Enquanto a luz do portal pulsava, o grito de sua mãe ecoou na escuridão. Sabe quem deve escolher, Arik? E naquele momento, a linha entre o bem e o mal, a luz e a escuridão, se tornava mais tênue do que nunca. O céu estava escuro e pesado. A tensão era palpável. A figura de sua mãe pairava à frente, seu rosto radiante em meio à penumbra. Arik sentiu seu coração acelerar, uma mistura de alegria e desespero. Mãe, você está aqui? Como é possível? Sua voz saiu cheia de emoção, mas o fundo de sua mente queimava com perguntas. O que realmente aconteceu? E Selene? E Franco? Arik, é hora de escolher. Ela estendeu as mãos, mas o brilho dela parecia mais uma armadilha do que um conforto. Você pode seguir o caminho da luz ou se perder para sempre na escuridão. O portal brilhava intensamente, quase ofuscante, mas uma sombra se movia. A mulher de manto escuro avançou, interrompendo a conexão. Chega de ilusões, Arik. Você acha que ela é a sua salvação? Olhe bem para ela. A verdadeira natureza dessa luz é o que você não pode compreender. A voz dela era como um sussurro do vento, cortante e cheia de veneno. Arik se virou para sua mãe, buscando conforto, mas em vez disso, uma sombra passou por seus olhos. Mãe, o que você não me contou? A dúvida fez seu estômago revirar. Você está aqui, mas e se for tudo uma mentira? Nesse instante, algo extraordinário aconteceu. O chão tremeu, e antes que ele pudesse reagir, um flash de luz atravessou o espaço. Era como se o tempo tivesse parado. Então, uma explosão de sons ecoou. Gritos, sussurros, e tudo que Arik conhecia começou a desmoronar. A verdade parecia estar à beira de vazar, uma verdade que não estaria preparada para enfrentar. Arik, isso não é o que parece. Selene gritou, seu tom desesperado. Mas um eco de dor se formou nas palavras dela. As veias de Arik pulsavam, sua mente tentava conectar tudo quando a mulher no manto escuro sorriu, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Vocês acham que lutam por amizade e lealdade? O verdadeiro teste não está na força dos laços, mas na força da traição. A verdade encontra seu caminho. O chão se rachou sob seus pés, as sombras das memórias se tornaram figuras tangíveis, dançando ao redor deles. Arik gritou, o que você quer dizer com isso? Tentava puxar a sua mãe, mas uma luz intensa usurpou tudo. Então um rugido ecoou, enquanto a figura de Kael desapareceu, envolta em um turbilhão de trevas.
E nesse momento particular, o universo desabou sobre Arik. Não, Kael, volte! Mas a doçura do seu amado líder se foi, e a mulher no manto se virou, seu olhar agora aterrador. Kael nunca esteve com vocês, Arik. A verdadeira face da traição é um amigo que nunca se foi. Ele está aqui, entre vocês, e ele sempre soube. O impacto das palavras dela foi como uma punhalada. Arik sentiu uma verdade desalentadora emergir. Olhando para Selene, sentiu o peso do medo. Você sabia? O tumulto de emoções fez seu corpo estremecer. O que tinha acontecido quando ele fechou os olhos? Será que ela era uma traidora? Arik, não, você não entende, Selene implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Eu não sabia, não era assim. Eu não fazia ideia de que Kael tinha intenções obscuras. E a luz se espalhou ainda mais, as sombras do passado, dando lugar a um novo pesadelo. Cada guerreiro ali, cada amigo, se tornaram personagens em uma trama traiçoeira. Os fantasmas do que havia acontecido antes tomaram forma, e Arik percebeu que estava cercado. Ele estava nos manipulando, gritou Franco, a indignação cravada em sua voz. Esse tempo todo, lutamos sob ordens de um fantasma. O grupo se virou para Arik, a desconfiança pairando no ar como uma nuvem pesada. A mulher de manto escuro rugiu em triunfo. Agora vocês veem. A verdadeira batalha não é entre vocês e o inimigo, mas entre os que estão dentro de vocês. Olhem uns para os outros. O amigo pode se tornar o inimigo a qualquer hora. Com uma explosão de luz, o portal se abriu completamente, uma fenda no universo, convidando ou repelindo. Arik sentia a urgência do momento. Ele tinha que decidir, mas a verdade que estava ali, bem diante dele, parecia mais aterradora do que qualquer coisa. Quem era ele? E quem eram eles neste jogo sombrio? A confusão dominava, e ele sabia que a escolha nunca foi tão simples. Ele sentiu a presença de sua mãe e a sombra ameaçadora da mulher. E nesse quebra-cabeça que revirava sua mente, a única certeza era: nada seria como antes. E o que estava para acontecer poderia definir tudo. O céu estava escuro e pesado, a tensão era palpável. A figura de sua mãe pairava à frente, seu rosto radiante em meio à penumbra. Arik sentiu seu coração acelerar, uma mistura de alegria e desespero. Mãe, você está aqui? Como é possível? Sua voz saiu cheia de emoção, mas o fundo de sua mente queimava com perguntas. O que realmente aconteceu? E Selene? E Franco? Arik, é hora de escolher. Ela estendeu as mãos. Mas o brilho dela parecia mais uma armadilha do que um conforto. Você pode seguir o caminho da luz ou se perder para sempre na escuridão. O portal brilhava intensamente, quase ofuscante. Mas uma sombra se movia. A mulher de manto escuro avançou, interrompendo a conexão. Chega de ilusões, Arik. Você acha que ela é a sua salvação? Olhe bem para ela. A verdadeira natureza dessa luz é o que você não pode compreender. A voz dela era como um sussurro do vento, cortante e cheia de veneno. Arik se virou para sua mãe buscando conforto, mas em vez disso, uma sombra passou por seus olhos. Mãe, o que você não me contou? A dúvida fez seu estômago revirar. Você está aqui, mas e se for tudo uma mentira? Nesse instante, algo extraordinário aconteceu. O chão tremeu, e antes que ele pudesse reagir, um flash de luz atravessou o espaço. Era como se o tempo tivesse parado. Então, uma explosão de sons ecoou. Gritos, sussurros, e tudo que Arik conhecia começou a desmoronar.
A verdade parecia estar à beira de vazar. Uma verdade que não estaria preparada para enfrentar. Arik, isso não é o que parece, Selene gritou. Seu tom desesperado. Mas um eco de dor se formou nas palavras dela. As veias de Arik pulsavam. Sua mente tentava conectar tudo, quando a mulher no manto escuro sorriu, como se soubesse o que estava prestes a acontecer. Vocês acham que lutam por amizade e lealdade? O verdadeiro teste não está na força dos laços, mas na força da traição. A verdade encontra seu caminho. O chão se rachou sob seus pés. As sombras das memórias se tornaram figuras tangíveis, dançando ao redor deles. Arik gritou: "O que você quer dizer com isso?" Tentava puxar a sua mãe, mas uma luz intensa usurpou tudo. Então, um rugido ecoou, enquanto a figura de Kael desapareceu, envolta em um turbilhão de trevas. E nesse momento particular, o universo desabou sobre Arik. "Não, Kael, volte!" Mas a doçura do seu amado líder se foi. E a mulher no manto se virou, seu olhar agora aterrador. "Kael nunca esteve com vocês, Arik. A verdadeira face da traição é um amigo que nunca se foi. Ele está aqui entre vocês, e ele sempre soube." O impacto das palavras dela foi como uma punhalada. Arik sentiu uma verdade desalentadora emergir. Olhando para Selene, sentiu o peso do medo. Você sabia. O tumulto de emoções fez seu corpo estremecer. O que tinha acontecido quando ele fechou os olhos? Será que ela era uma traidora? Arik, não! Você não entende, Selene implorou, lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Eu não sabia. Não era assim. Eu não fazia ideia de que Kael tinha intenções obscuras. E a luz se espalhou ainda mais, as sombras do passado dando lugar a um novo pesadelo. Cada guerreiro ali, cada amigo, se tornaram personagens em uma trama traiçoeira. Os fantasmas do que havia acontecido antes tomaram forma, e Arik percebeu que estava cercado. Ele estava nos manipulando, gritou Franco, a indignação cravada em sua voz. Esse tempo todo lutamos sob ordens de um fantasma. O grupo se virou para Arik, a desconfiança pairando no ar como uma nuvem pesada. A mulher de manto escuro rugiu em triunfo. Agora vocês veem. A verdadeira batalha não é entre vocês e o inimigo, mas entre os que estão dentro de vocês. Olhem uns para os outros. O amigo pode se tornar o inimigo a qualquer hora. Com uma explosão de luz, o portal se abriu completamente, uma fenda no universo, convidando ou repelindo. Arik sentia a urgência do momento. Ele tinha que decidir, mas a verdade que estava ali, bem diante dele, parecia mais aterradora do que qualquer coisa. Quem era ele e quem eram eles nesse jogo sombrio? A confusão dominava e ele sabia que a escolha nunca foi tão simples. Ele sentiu a presença de sua mãe e a sombra ameaçadora da mulher. E nesse quebra-cabeça que revirava sua mente, a única certeza era: nada seria como antes. E o que estava para acontecer poderia definir tudo. E então o ataque aconteceu. Um rugido estrondoso atravessou o ar. As árvores ao redor voaram em pedaços. Uma luz que Arik jamais vira antes. Quase ofuscante, se rompeu do portal. E ele viu. O que emergiu do portal não era um amigo ou um aliado. Era Kael, mas não era ele. Sua forma estava distorcida, como se o próprio temor houvesse tomado posse dele. Isso é exato o que eu esperava. O sorriso no rosto de Kael, sendo novamente presente, era um misto de vilania e satisfação. Eu deixei que vocês se destruíssem sozinhos. E agora é hora de colher o que plantei. A sombra e a luz se enfrentaram como se fossem seres vivos.
Arik sentiu o frio da traição escorregar por suas pernas. Ele olhou para Selene, e o desespero estampado em seu rosto foi ainda mais angustiante agora. Kael, você estava por trás de tudo isso. Arik gritou, mas as palavras mal saíram de sua boca. Sim, Arik, vocês eram apenas peças no meu tabuleiro. A verdadeira essência da guerra está na manipulação da confiança. Eu sempre soube que esta luta levaria vocês a este ponto. E agora, preparem-se para o fim. O mundo girou em torno dele, e a realidade parecia escorregar entre seus dedos. O que Kael era, quem ele se tornara, isso tudo estava em jogo. As escolhas feitas antes agora se tornavam armas. Arik sentiu a adrenalina subir, e a única coisa que restava era a luta. E um pensamento atravessou sua mente. Como eu posso lutar contra um amigo que se tornou um monstro, com a realidade se desdobrando à sua frente? Um destino incerto se aproximava. Arik não sabia o que fazer. Não havia salvadores. Não havia heróis. Apenas uma linha tênue entre o amor e a traição que agora precisaria ser cortada. E enquanto tudo ao redor começava a desmoronar, ele percebeu algo aterrador. A guerra não era apenas externa. A batalha final seria contra si mesmo. O céu estava escuro e pesado. A tensão era palpável. A figura de sua mãe pairava à frente, seu rosto radiante em meio à penumbra. Sentiu seu coração acelerar, uma mistura de alegria e desespero. Mãe, você está aqui? Como é possível? Sua voz saiu cheia de emoção, mas as perguntas queimavam em sua mente. O que realmente aconteceu? E Selene? E Franco? Arik, é hora de escolher. Ela estendeu as mãos, mas o brilho dela parecia mais uma armadilha do que um conforto. Você pode seguir o caminho da luz ou se perder para sempre na escuridão. O portal brilhava intensamente, quase ofuscante. Mas uma sombra se movia. A mulher de manto escuro avançou, interrompendo a conexão. Chega de ilusões, Arik. Você acha que ela é a sua salvação? Olhe bem para ela. A verdadeira natureza dessa luz é o que você não pode compreender. A voz dela era como um sussurro cortante. Arik se virou para sua mãe, buscando conforto, mas no olhar dela havia uma sombra. Mãe, que você não me contou. A dúvida fez seu estômago revirar. Você está aqui, mas e se for tudo uma mentira? O chão tremeu. Um flash de luz atravessou o espaço, e foi como se o tempo tivesse parado. Então, gritos ecoaram. Tudo que Arik conhecia começou a desmoronar. A verdade parecia prestes a vazar, algo insuportável que ele não estava pronto para enfrentar. Arik, isso não é o que parece! Selene gritou, desesperada. As palavras dela cortavam o ar entre eles. As veias de Arik pulsavam, e sua mente tentava conectar tudo quando a mulher no manto escuro sorriu, sabendo que algo estava prestes a mudar. Vocês acham que lutam por amizade e lealdade? O verdadeiro teste não é a força dos laços, mas a força da traição. O chão se rachou sob seus pés. As sombras das memórias dançavam à sua volta. Arik gritou. E que você quer dizer com isso? Tentava puxar sua mãe, mas a luz intensa tudo engolia. O rugido ecoou enquanto Kael desaparecia em meio à escuridão. Não! Kael, volte! Arik se sentiu perdido. E a mulher no manto se virou, seu olhar aterrador. Kael nunca esteve com vocês, Arik. O que realmente importa é que você é o verdadeiro traidor. As palavras dela cortaram mais do que qualquer lâmina. Arik ficou paralisado, a realidade despedaçando-se como vidro. O quê? Isso não pode ser verdade! Ele sentiu a sangue escorrer de seu rosto. Como posso ser o traidor? Eu lutei, eu perdi amigos. A mulher riu, seus olhos brilhando com um prazer maligno.
Você não se lembra? Você fez um pacto quando começou esta guerra. Cada vida que você tomou foi uma promessa. Sacrifício. Você é parte disso, Arik. Olhe para os seus amigos. O ódio que você alimentou se volta para você. Selene e Franco olhavam atordoados, compreendendo agora que aquilo era mais do que uma batalha física. Arik pisou inseguro, sentindo a verdade apertar seu peito como uma mão fria. Mas eu não queria, eu não sabia. A mulher continuou. Você está preso entre suas escolhas, e a única maneira de se libertar é se entregando ao seu lado sombrio. Como se em resposta, o chão começou a tremer ainda mais, as sombras espremendo os amigos como se quisessem devorá-los. Kael, ou o que restava dele, surgiu da escuridão com um sorriso satisfeito. É isso mesmo. A luta nunca foi só contra um inimigo externo, Arik. Sempre foi sobre a luta dentro de você. E a figura dele começou a se distorcer, as feições se transformando em algo horrendo. A única saída é aceitar o que você realmente é. A confusão tomou conta de Arik. A dor da traição invadiu seu peito, mas a imagem de sua mãe, triste e lamentando, se fixou em sua mente. Mãe, o que posso fazer? E de repente, em um trono de luz, surgiu uma névoa azul, como uma imagem que havia trazido esperança em suas lembranças. Era sua irmã, perdida há muito, e sua voz ecoou entre eles. Arik, escute, a única maneira de vencer essa batalha é se unir aos seus amigos. Não ceda ao ódio, isso não é o que somos. O coração de Arik disparou. A luz da névoa azul iluminou todos ao redor, uma possibilidade de redenção. As lembranças de seu irmão pendiam no ar. Frações de risadas. Momentos de união. Ele olhou para o portal que pulsava, ainda convidando. O que deveria fazer? Lutaria contra seus amigos? Ou enfrentaria a treva junto a eles? E quando ele olhou em volta, os rostos de Selene e Franco refletiam sua própria confusão, suas expressões carregadas de dúvida e medo. O que realmente fariam agora? A linha entre luz e sombra parecia mais tênue do que nunca. O arranjo de sentimentos explodiu. Uma escolha estava em suas mãos. E o mistério se tornava cada vez mais intenso. A conexão de todos ao seu redor se tornava a única salvação. O que viria a seguir? Uma escolha a fazer, um peso a carregar. E quando ele estava prestes a decidir, tudo explodiu em um tumulto de luz e escuridão. E Arik se sentiu cair, como se o chão abaixo dele estivesse desmoronando.